noite, pessoal. Estou gravando essa videoaula para vocês sintonizarem aí nos conteúdos, né? E esse material é para vocês lerem com muita calma, fazer anotações, reflexão. Nós estudamos anteriormente em aulas presenciais sobre a teoria da Gestalt e foi passado uma pesquisa sobre a teoria da psicanálise, que foi o trabalho que vocês fizeram e me enviaram. Eu estou apresentando hoje para vocês uma nova teoria, uma nova vertente, que é o behaviorismo, que é uma nova ferramenta que nós vamos estudar para ampliar aí o nosso conhecimento. Gostaria apenas de fazer uma análise das 3 principais teorias ou 3 principais vertentes do ramo da psicologia que tem como objeto o ser humano. A Gestalt, que foi a primeira que nós estudamos, que nós vivenciamos em sala de aula, focaliza seu trabalho, seus estudos diretamente na percepção, fazendo assim com que interpretemos o mundo ao redor. A teoria da Gestalt estuda a percepção, as sensações do espaço, da forma, do tempo e dos movimentos, estimulado, evidentemente, pelos receptores sensoriais, que são os órgãos do sentido, que nós vimos bastante sobre isso. E os estudiosos, os defensores dessa teoria Wertheim, Kohler e Kafka. São os 3 principais estudiosos dessa teoria da Gestalt. E temos aí a psicanálise, que eu pedi para vocês fazerem o trabalho de pesquisa e que vocês me enviaram. Freud idealizou a teoria da psicanálise já fazendo com que conhecesse como a teoria da alma. Então, a psicanálise, essa teoria, ela é conhecida como a teoria da alma. A psicanálise se vale do inconsciente humano para montar o seu objeto de estudo. Com base em estudos, a psicanálise diz que nossa inconsciência fomenta, alimenta quase todos os processos psíquicos que nos acometem. Os mesmos são impulsionados por desejos, instintos e lembranças. Então, todas as neuroses, todos os distúrbios de comportamentos agressivos, é exatamente a teoria da psicanálise que explica, porque estuda todos esses processos. Já o behaviorismo mostra uma parte da psicologia que avalia diretamente o comportamento humano para entender a sua natureza e o seu comportamento, a sua conduta, a natureza humana. O behaviorismo, o termo behavior significa conduta ou comportamento. Essa teoria é o método da investigação psicológica que procura examinar do mais objetivo comportamento humano e dos animais, com ênfase, com base nos fatos, na experiência vivida por cada ser, e que nós chamamos de estímulo e reação, que as pessoas, os seres, os animais, são estimulados, né, e tem uma reação diante desse estímulo. Então, o behaviorismo é essa teoria que estuda o comportamento, não só do ser humano, mas também dos animais. E aos poucos, a gente vai vendo que há o condicionamento operante e o condicionamento clássico, né? São 2 experiências, 2 tipos de experiências que são observados, são comportamentos observados, tanto do ser humano
como dos animais. O operante é um condicionamento que eles ficavam observando as pessoas, os animais, são ações involuntárias, são reações involuntárias, porque de acordo com que as coisas vão acontecendo, o ser humano e os animais, eles vão tendo as suas reações. Elas não são reações pensadas, são espontâneas. De acordo com o que vai acontecendo, aí as pessoas e os animais vão tomando as suas atitudes. Já no condicionamento clássico, é diferente, é uma coisa estimulada, é uma coisa que você faz a experiência como estímulo. Por exemplo, a questão do cão de Pavlov, né? Que ele faz uma experiência balançando um sininho para poder incentivar esse cão a pensar que toda vez que tocar o sininho, ele vai ter o alimento. Então, ele começa a salivar. E aí são experiências que foram feitas tanto por Skinner como Pavlov, né? A Pavlov é a experiência do cão e do menino, do pequeno Albert. E de Skinner é a caixa de Skinner, né? Que nós vamos estudar mais na frente. Então, eu queria que vocês fizessem uma leitura desse conteúdo. Nós temos aqui o que é behaviorismo, nós temos aqui a diferença entre a psicanálise e o behaviorismo. Vocês sabem que a psicanálise estuda a mente humana para entender os distúrbios, para entender os desejos, os sonhos, né, os instintos, as lembranças que acarretam no comportamento. Então, a psicanálise estuda a mente das pessoas. Já o behaviorismo, ele estuda o comportamento, as suas ações involuntárias ou ações voluntárias, que são as nossas atitudes. Tem também aqui a história da origem do behaviorismo, né? Que foi, a gente sabe que a psicologia, ela começou com o estudo da Gestalt, que a psicologia se tornou ciência para que pudesse estudar todas as manifestações do ser humano. Aí eu quero que vocês estudem bastante sobre o condicionamento clássico, o operante, o behaviorismo metodológico, todas essas questões, o behaviorismo radical. E eu quero que vocês façam anotações, que depois nós vamos fazer um debate. Estou tentando aqui organizar uma aula, videoaula, para que a gente possa fazer um debate depois desse conteúdo. Eu fiz uma explicação aqui muito superficial, porque eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês deem primeiro uma olhada, para depois a gente começar a discutir e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Aí eu quero que vocês se organizem, leiam, façam anotações, estudem, façam uma reflexão, porque são teorias bastante interessantes, que falam muito do nosso comportamento, das nossas ações, né? Do nosso cotidiano. E a gente pode fazer um debate legal sobre essas três teorias. Então, eu ficaria muito grata se vocês lessem com muito carinho esse material e fizessem as anotações para a gente depois fazer um debate. Se não for possível o debate, a gente vai fazer um questionário ou um trabalho, uma prova, não sei ainda. Vou ver depois como é que nós vamos proceder a isso, tá certo? Boa noite.